castelo forte é o nosso Deus. Bom, então, meus irmãos, este trecho que os irmãos têm agora projetado, que é parte do parágrafo 2º do capítulo 2 da Confissão, trata exatamente a respeito do aspecto que nós vamos examinar agora pela manhã. Nós vamos ver este trecho e vamos ver também o trecho seguinte, que vai fechar esse segundo parágrafo a respeito de Deus e de suas perfeições. Se Deus assim permitir, no próximo domingo nós falaremos no terceiro parágrafo, que é o parágrafo que trata a respeito da Trindade. E aí nós fecharemos o capítulo 2 da Confissão de Fé e entraremos no capítulo 3, que trata dos decretos eternos de Deus. Bom, eu acredito que os irmãos consigam fazer a leitura, embora esteja um pouco pequeno, né? Mas aqueles que conseguirem, vamos fazer então a leitura juntos. Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência, não deriva delas coisa alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser, dele, para ele são todas as coisas, e sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Muito bem. Os irmãos se lembram que na semana passada nós falamos um pouco a respeito destas questões aqui. E eu quero trazer agora, meus irmãos, uma perspectiva que nós precisamos cada vez mais exaltar no meio cristão, especialmente no meio reformado, em nossas igrejas, que é exatamente este governo de Deus, este domínio de Deus sobre a criação. Porque nós vivemos, meus irmãos, um período em que as pessoas elas se tornaram humanistas, ou seja, autônomas. As pessoas pensam ter direitos sobre as suas próprias vidas. Nós vivemos um momento em que a discussão a respeito de direitos é uma discussão muito grande, muito evidente. Obviamente puxado aí por uma discussão política, por uma discussão filosófica, que promete dar ao homem felicidade a partir das suas próprias conquistas. Então, os políticos vêm e apresentam para o homem, para o ser humano, para a sociedade, diversas propostas do que pode nos fazer felizes. Então, olha, a felicidade depende da economia, a felicidade depende da saúde, a felicidade depende da educação. E aí cada grupo político, cada grupo ideológico tenta colocar uma destas coisas como sendo a salvação do ser humano. E nós acabamos sendo influenciados por essa ideia, né? Por essa teoria humanista, de pensar que é o homem quem vai resolver os grandes dilemas, os grandes problemas da humanidade. Infelizmente, nós somos frutos de uma época que coloca o homem no centro de todas as coisas, uma época que se esqueceu de Deus, e por isso, então, tudo que o homem inventa, nós acabamos acreditando que isso será a salvação da humanidade, né? Às vezes, as ideias da ciência, os avanços da ciência, nós achamos que estas coisas é que vão salvar o mundo, e nós nos esquecemos de olhar para a soberania, para o governo de Deus sobre a sua criação. E este capítulo, então, ele nos lembra a respeito disso. Primeiro, o capítulo nos lembra que Deus não precisa de nós.
Isto aqui já é uma cajadada muito bem dada na cabeça daqueles que se acham alguma coisa, não é? Porque enquanto as pessoas cantam por aí, você tem valor, o Espírito Santo se move em você, né? Enquanto as pessoas cantam por aí que o homem é importante, a palavra de Deus está dizendo, olha, se Deus quisesse, Ele existiria sem precisar de vocês. Deus não precisa da criatura. Deus não precisa de nós. Deus não precisa de nada do que foi criado. Se Ele criou, é porque o propósito para o qual Ele criou é mais importante do que a própria criação. E é isso que nós vamos explicar. Por que nós somos importantes? Por que nós podemos, então, dizer que o ser humano é importante? Que a pessoa humana é importante? Por que nós podemos falar sobre dignidade humana? Porque nós fomos criados por Ele, por meio dEle e para Ele. Em outras palavras, o homem só vai encontrar o verdadeiro sentido da sua vida quando ele perceber que o verdadeiro sentido de sua vida está em Deus, em glorificar a Deus e usufruir de Deus, experimentar Deus na sua vida em cada detalhe. Só assim o homem encontrará repouso, o homem encontrará paz. É aquela famosa frase, né, que está ali nas Confissões de Agostinho, quando ele diz ali, abrindo o seu texto, dizendo, olha, o meu coração andava inquieto, e eu só encontro paz quando descanso em ti. E a vida de Agostinho foi uma vida exatamente assim, né? Ligado à filosofia, ligado à religião, até quando ele converteu-se por meio da leitura do texto de Romanos, capítulo 1, versículo 17, quando ele diz, o justo viverá pela fé, né? Assim como Lutero também mais à frente vai falar a respeito disso. Agostinho, lendo esse texto e lendo depois o texto também de Romanos, mais à frente, Romanos, quando diz que Paulo quando diz que o homem que vive em orgias, né, que vive em impudicícias, concupiscências, esse homem não é digno de Deus, ele precisa confessar com os lábios, né? Agostinho então leu esse texto e diz Agostinho que a partir dali ele percebeu que a busca que ele tinha por prazeres humanos, e Agostinho era um devasso mesmo, ele fala isso, né, nas suas confissões, ele era mulherengo, experimentava, né, as noitadas, e ele disse que quando ele leu isso, ele percebeu que ele estava gastando sua vida, gastando seu corpo, seu intelecto, sua alma, com coisas que não lhe dariam prazer, né? Coisas que não satisfariam a sua alma. E há uma cena, inclusive, interessante da história de Agostinho, que ele estava passando na rua, né? E alguém, então, uma mulher da rua, grita, né? Agostinho, Agostinho! E aí ele insiste em não se virar, né? E ela continua gritando, aí ele se vira e diz, olha, eu não sou mais aquele Agostinho, agora eu sou um outro Agostinho, né? E ele continua a sua vida cristã, e a gente sabe do restante da história, né? Se tornou o mais influente filósofo cristão, né, do início da Idade Média, e que a Igreja Católica o canonizou como santo, né? Santo Agostinho. Para nós é um Agostinho, como todos nós, porque todos nós somos santos, né? Então, Agostinho de Hipona, o grande servo de Deus que nas suas confissões discutiu bastante a respeito desta vida cristã de novidade de vida. Agostinho foi muito importante depois, inclusive, para sustentar algumas doutrinas cristãs basilares, como, por exemplo, ser contrário ao livre-arbítrio. Havia naquela época um outro filósofo chamado Pelágio, e esse Pelágio ele começou a dizer que o ser humano tinha livre-arbítrio, ele poderia escolher ou não servir a Deus. E Agostinho
foi um dos grandes pilares, ali já no início, né, da Idade Média, para defender a ideia da depravação total, que lá na Reforma vai ser retomada para mostrar que não existe isso de livre-arbítrio, o homem está morto em seus delitos e pecados, e ele só vai vir a Deus se Deus o chamar. O homem não é capaz de buscar a Deus por si mesmo, né? Então, esse servo de Deus, Agostinho, ele passou por essa experiência de vencer o humanismo, vencer essa ideia antropocêntrica de o homem estar no centro de todas as coisas e encontrar valor em Deus. Então, meus amados irmãos, o que este texto aqui da Confissão nos mostra é que Deus ele não precisa da criatura, muito embora ele nos criou para que nós possamos glorificá-lo para sempre. E toda a nossa vida deve, de fato, fazer sentido nele. Por isso o texto diz, ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Ele não precisa da criação. Não deriva delas a sua glória, mas ele manifesta nelas a sua glória. Veja que impactante é isso. Nós, como sendo servos de Deus, nós somos verdadeiros refletores da glória de Deus. Nós, crentes, somos refletores da glória de Deus, o que significa que Deus nos criou para que nós possamos manifestar a beleza da sua graça, a beleza da glória da graça de Deus. Esta é uma frase que deve ficar guardada lá no fundo do nosso coração, de saber que cada um de nós, como crente, deve, por meio de nossas palavras, por meio de nossas ações, das nossas escolhas, do nosso comportamento diário, lembrar o seguinte: eu fui criado para glorificar a Deus. E embora Deus não precise de mim para se autoafirmar, para a sua existência, Ele me usa, Ele me criou para que eu possa refletir a glória dEle. Então, esta é a razão pela qual nós fomos criados e é o único modo, a única maneira de nós encontrarmos sentido para a vida humana. As pessoas que abafam a glória de Deus, como diz Paulo em Romanos 1,18, suprimem a verdade de Deus, essas pessoas, meus irmãos, elas são infelizes, porque elas tentam encontrar recursos próprios para se salvarem, mas não conseguem. Lembrando novamente Agostinho, enquanto elas não repousarem em Cristo, elas não estarão satisfeitas. Elas podem rodar, girar, inventar, mover, fazer tudo, mas se estas coisas não forem feitas com o propósito certo, estas coisas perderão sentido. Isto é muito fácil de ser ilustrado. Nós fazemos as coisas na vida da gente com propósitos. Por exemplo, quando você faz um bolo, você tem um propósito com esse bolo. Provavelmente seja comê-lo, tomar um café da tarde, um café da manhã, não é assim? Imagine que você fizesse um bolo e deixasse o bolo ali em cima da mesa e alguém perguntasse para você: mãe, para que é esse bolo aqui? Não, ele está aí, não tem um objetivo nele não. Você pode fazer o que você quiser com ele. Ah, é, mãe? Então eu posso guardá-lo no guarda-roupa? Pode. Você escolhe o propósito dele. Vocês percebem a absurdidade dessa ilustração? É exatamente isso que os homens fazem. Eles pegam uma vida cujo propósito é claro, glorificar a Deus, e aplicam para outra coisa. Percebem como isso é absurdo? Mas aquele que é ímpio não percebe que isso é absurdo. Ele pensa que é mais inteligente do que nós, os crentes, tentando colocar na sua vida um outro propósito que não é o propósito para o qual ele foi criado. E aí o que acontece com essa pessoa? Ela viverá
dando murros em pontas de facas. Infelizes. Essa pessoa viverá tentando encontrar sentido, aqui, ali, buscando, mas não vai encontrar repouso. Ela se auto-engana. Ela pensa estar feliz quando não está. E quando as coisas da vida desmoronam, ela desmorona junto. Porque ela não tem onde se apegar. Ela não tem onde agarrar. Ela não tem firmeza de propósito. E é por isso que talvez uma das personagens da história que mais levou isso a sério, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, por isso que ele enlouqueceu no final da sua vida. Foi internado no manicômio e, curiosamente, ele havia dito isso antes. Ele disse, olha, se eu levar a minha filosofia a sério, o fim da minha filosofia é loucura. Porque vai chegar um momento que eu não vou ter mais em que acreditar, porque eu não acredito mais em Deus, não acredito no Estado, na democracia do Estado, não acredito nas leis, não acredito que haja uma moral absoluta, eu acho que cada um vive sua própria moralidade, cada um faz o que quer. E aí o que é que vai acontecer? Vai chegar uma hora que eu vou ficar doido, porque eu vou querer viver nesse mundo que não tem regra, que não tem nada, e eu vou querer fazer o que eu bem entender, mas eu vou ser expulso da sociedade, porque a sociedade não vai entender o meu jeito de ser. E foi exatamente o que aconteceu. Ele morre doido, internado no manicômio, escrevendo um dos livros mais polêmicos da história da filosofia, em que ele narra um possível relacionamento sexual com a sua própria irmã. É isso que acontece com as pessoas que querem negar o propósito de suas vidas. Elas insistem em elaborar teorias, insistem em elaborar ideias que para lhes dar satisfação e segurança, mas fora de Deus isto é impossível. Por isso o texto aqui diz, Deus não precisa, não deriva de nós, mas Ele nos usa para manifestar a sua glória, e Ele faz isso em nós, por nós, para nós e sobre nós. São as várias preposições que aparecem ali. Em, por, para e sobre. Ou seja, Deus age em todas as circunstâncias de nossa vida. Eu quero convidar os irmãos para que a gente leia o texto bíblico de Atos 17, 24 e 25. Texto muito conhecido nosso, nós inclusive também o citamos aqui no último estudo bíblico, em que Paulo está diante de filósofos muito inteligentes, da cidade de Atenas. Eles eram estoicos e também seguidores de Epicuro, e isso fazia com que eles tivessem uma ideia de que a vida humana, o prazer da vida humana está ou no fato de o homem usar o seu próprio corpo para lhes dar prazer, que é uma ideia muito conhecida para quem gosta de literatura, né? Lembra das aulas de literatura na escola? A ideia que ficou muito conhecida no período barroco da nossa literatura, que tinha uma expressão latina chamada carpe diem, que é aproveite o dia, né? Aproveite o dia, porque a ideia destes filósofos era a seguinte: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Lembra de Paulo, lá em 1 Coríntios 15? Esses filósofos achavam o seguinte: olha, vamos curtir a vida, adoidado, porque a vida é isso aqui. Você está perdendo tempo de ficar pensando em Deus, em eternidade. Gente, a vida é agora, a vida é o presente. Para que eu tenho que pensar nas coisas depois? Para que converter agora e ir para a igreja? Não, eu vou curtir a vida, depois eu penso nisso. Né? Quando eu estiver mais velho, eu penso nisso. Se tiver vovô, não tiver mais, né?
prazeres do corpo, então eu vou para a igreja. Né? Essa era a ideia aqui. Era a ideia de que você tinha que usufruir dos seus prazeres, é a ideia que você tinha que dar ao corpo aquilo que o corpo pede. O prazer é o bem supremo, né? Isso ficou conhecido como hedonismo, que é eu quero dar prazer ao meu corpo. Irmãos, o que é que as pessoas mais fazem hoje no nosso tempo, no nosso mundo? Não é exatamente isso? Dá prazer ao corpo. Ah, pastor, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não vou em balada, eu não tenho uma vida sexual desregrada, eu não tenho essas coisas de prazer. Sim, mas talvez você fique 2, 3, 4, 5, 6 horas no celular, vendo coisas, passando imagens. Isso também é um tipo de prazer. É algo que vicia a sua alma, ou não é? É algo que pode perverter sua mente, ou não é? Então não são só prazeres desses que nós achamos que as pessoas do mundo fazem, são coisas que nós estamos sujeitos a fazer. Colocar a nossa vida, ou o foco de nossa vida, nos prazeres deste mundo. Paulo está lidando aqui com pessoas desse tipo. E veja o que Paulo diz então nos versículos 24 e 25 de Atos 17. Vamos ler juntos? O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E é interessante porque Paulo utiliza aqui a ideia dos próprios gregos. Ele utiliza os poetas gregos aqui. Ele utiliza a filosofia grega. Esse é considerado, inclusive, irmãos, um dos textos bíblicos mais estudados quando nós vamos estudar uma disciplina chamada apologética, que é uma disciplina de defesa da fé cristã. Este é um dos textos, talvez o texto mais estudado, porque mostra que Paulo ele entrou em diálogo com aquelas pessoas e Paulo utilizou a linguagem daquelas pessoas, a linguagem da filosofia, para mostrar àquelas pessoas que a filosofia que elas sustentavam era uma filosofia inútil, uma filosofia que não daria um resultado satisfatório. E aqui a gente pode pensar nas nossas várias áreas de conhecimento, né? Nas várias áreas que nós estudamos, de que maneira nós podemos falar com as pessoas, usando a linguagem dessas pessoas, mas mostrando a essas pessoas que as ideias que elas têm sobre as suas teorias são teorias que contrariam a perspectiva cristã, né? Isso é muito interessante. Quem sabe aqueles que lidam com história, por exemplo, mostrar como a história ela conta falsidades em relação à verdade de Deus, não é? Aqueles que lidam com as áreas da sociologia e etc., né? Todas as áreas. Paulo conversa aqui com filósofos. Paulo sabia quem eles eram. E ele vai na veia. Ele fala, olha, é este Deus aqui que não precisa de vocês, porque os outros deuses que vocês erigiram aqui, eles precisam de vocês. Vocês têm que construí-los. Vocês têm que moldá-los. Mas esse aqui é tão impossível que vocês o moldem, tanto é que vocês deixaram o altar vazio. Isso significa que ele não precisa de vocês. Ele é autônomo, autossuficiente. Ele existe fora de vocês. Ele não pode ser contido pelas mãos, esses outros podem. Você pode pegar um santo desse aí que é adorado como um deus e moldá-lo, né? Você pode desenhar um Buda ali, moldá-lo do tamanho que você quiser. Mas o Deus Yahvé, o Deus de Israel, ele não pode ser moldado pelas mãos humanas.
porque ele não é contido por mãos humanas. Você pode desenhar quem você quiser, Maria, Buda, Maomé, qualquer um desses aí você consegue desenhar, mas Deus você não consegue desenhar. Você não consegue desenhar, porque ele não é contido por mãos humanas, ele não pode ser analisado pela criatura. Por isso o nosso senso de humildade, nós só podemos saber de Deus aquilo que Ele mesmo fala de si na palavra, não tem como nós fazermos teologia partindo do nosso próprio intelecto, isso é impossível. Nós só sabemos de Deus aquilo que Ele fala de si nas Escrituras. Um outro texto muito conhecido, nós vamos ler, Romanos 11, 36. Eu estou aqui, meus irmãos, retomando muitas das coisas que eu disse na semana passada, mas isto é de propósito, porque eu estou, de fato, trazendo à memória dos irmãos verdades que nós não podemos nos esquecer. Vamos ler 33 a 36, Romanos 11, texto que nós cantamos, inclusive, né? Não sei quantos irmãos conhecem aquele cântico relativamente antigo, não vou falar que é antigo não, né? Porque senão... Ó profundidade da riqueza... É esse texto, né? Vamos ler? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Veja como Paulo finaliza, e esse texto aqui em Paulo, irmãos, ele tem um significado tão profundo, porque Paulo aqui está falando a respeito da salvação. Esse é o tema anterior, que começa no capítulo 9. Então, no capítulo 8, ele diz assim: não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. E aí ele começa a falar sobre a eleição, o fato de Deus nos ter escolhido sem que nós tivéssemos feito nada para merecer a escolha. Ele cita inclusive os gêmeos, Esaú e Jacó. Ele fala assim: eles nem tinham nascido ainda, e Deus escolheu Jacó, mas se aborreceu de Esaú. E aí ele pergunta: tem injustiça da parte de Deus isso? Ele diz: claro que não, porque Ele escolhe a quem quer, Ele dá misericórdia a quem quer. E aí ele continua falando sobre a salvação, entra no tema dos judeus. Ele fala: os judeus são especiais, porque eles receberam de Deus a lei, Cristo descende deles, e aí ele exalta o povo judaico, mas ele diz assim: contudo, sem Cristo, eles não poderão ser salvos. Não é porque eles são judeus que eles serão salvos por causa da sua etnia, não, porque quem são os israelitas de verdade? São aqueles que foram chamados por Cristo Jesus. Nós somos israelitas, sem termos nascido em Israel, porque a salvação não é apenas para os judeus. E aí ele começa todo esse ensino maravilhoso da salvação, da redenção, e aí ele finaliza com esta doxologia, que é esse louvor. Ele diz: ó profundidade da riqueza. Eu não consigo entender, diz Paulo, quem é que consegue ler a mente do Senhor? Quem consegue saber quem Deus é? Não tem jeito, não tem jeito. Ele é supremamente infinito, e por isso a única coisa que nós devemos fazer é glorificá-lo. Por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Veja o sentido, meus irmãos, de louvor, de glória desse nosso irmão. Eu quero também ler com os irmãos Atos 15, 18. Atos 15, 18. Vamos ler
do 15 ao 18, para que faça sentido no texto todo. Atos 15, 15 a 18. Barnabé e Paulo estavam pregando a palavra de Deus entre os gentios, mostrando aqui como que o evangelho alcançou. Tiago fala também a respeito disso. Eles estão aqui discutindo sobre de que maneira eles iriam interpretar a questão da circuncisão, Os presbíteros estavam reunidos porque havia tido um problema na igreja. Alguns queriam manter a circuncisão, outros não, e então eles reuniram esse concílio para resolver isso. E aqui nós temos, o trecho que nós vamos ler é o trecho de Pedro. Pedro fala estas palavras trazendo o Antigo Testamento como fundamento do seu argumento. Então vamos lá, 15 de 15 a 18. Leiamos. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Aqui a ideia é afirmar que Deus, Ele verdadeiramente é santíssimo em seus conselhos, sábio e totalmente poderoso nos seus decretos. O texto do Antigo Testamento que está sendo citado mostra que Deus, meus irmãos, Ele vai em Cristo, quando o texto diz: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. O tabernáculo caído de Davi é exatamente o governo dos homens, que foi insuficiente para salvar o povo, e da descendência de Davi, Deus levantará aquele que restaurará as ruínas, que é Cristo. E em Cristo, versículo 17, todos os homens devem buscar o Senhor. Todos os gentios, inclusive, não apenas os israelitas, mas os gentios, os não israelitas, vão invocar o nome de Deus, onde? Em Cristo. E é Cristo que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Então, observe que Deus, Ele tem o seu plano de ser Ele a origem única de todas as coisas, de ser Ele aquele que tem soberano domínio para fazer com a sua criação o que Ele bem entender. Todas as coisas, de fato, pode passar, por favor, Daniel, o próximo slide? Olha só, todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. Não há, portanto, como nós podemos nos esconder de Deus. Salmo 139, os irmãos se lembram que Davi disse: se subo aos céus, se faço a minha cama no mais profundo abismo, para onde fugirei do teu espírito, da tua face? Não é assim? Todas as coisas estão patentes aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. E então, esse Deus que é absoluto soberano, é o Deus que de fato possui este governo absoluto. Vamos ver Hebreus capítulo 4, verso 13. Hebreus 4, 13. Hebreus 4, 13. Vamos ver do 11 ao 13. 11 ao 13. Porque aqui fala a respeito do nosso compromisso de buscar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é quem vai nos dar sabedoria para vivermos neste mundo, e nós precisamos levar em consideração uma coisa importante:
que, tendo Deus nos dado conhecimento na sua palavra, nós nos tornaremos indesculpáveis diante dele. É a mesma coisa de um pai, uma mãe que avisam a um filho a respeito de um mau comportamento. Olha, vem cá, fulano, você fez isso uma vez, 2 vezes, na 3ª vez você será castigado, será disciplinado, vai ficar de castigo, né? É isso. Deus está nos avisando para que nós saibamos que estamos avisados. E por isso nós devemos viver de acordo com a Escritura. Vamos ver? 11 a 13, Hebreus 4. Leamos. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Percebem? Então, nós devemos nos esforçar para entrarmos no reino dos céus. Descanso aqui significa o céu. É o descanso que nos resta, né? Como o próprio escritor diz aqui, anteriormente no capítulo. O versículo 7, que é uma citação do Antigo Testamento, diz aí: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque o povo de Israel endurecia o coração. Lembram-se disso? Deus por muitas vezes falava a eles pelos profetas e eles endureciam o coração e desobedeciam. O escritor aos Hebreus está falando: não sejam desobedientes como eles foram. Porque agora vocês têm a palavra de Deus, viva, eficaz. Esta palavra é capaz de discernir os propósitos do coração, o pensamento. Como assim? Quando você lê a Bíblia, quando você lê a palavra de Deus, motivado pela iluminação do Espírito, os seus pensamentos contra Deus são revelados. O nosso pecado é revelado. Quando a Bíblia é aberta, eu me vejo como pecador, eu não me escapo do juízo da palavra do Senhor. Ela me julga o tempo todo, porque ela mostra que eu estou pecando nisto ou naquilo. Então, quando eu peco, e quando eu olho para a Escritura e vejo que a Escritura está dizendo não faça isso, ou então faça aquilo, o que acontece comigo é que Deus, pelo Espírito Santo, transforma o meu coração. Agora, se eu permanecer desobediente, como os do passado, o texto nos ameaça dizendo: olha, não haverá ninguém que escapará do olhar penetrante, do juízo perfeito do Deus que é perfeitamente justo. Naquele dia em que todos nós compareceremos diante do tribunal, as nossas obras serão reveladas. Então, se você disse que ama a Deus em Cristo, se você se diz um cristão, viva como um cristão, para que você não corra o risco de, como diz o texto no outro lugar, de serem arguidas as suas obras. O que é isso? De Deus chegar e dizer: por que você fez assim e não fez de outro modo, sabendo que você deveria fazer assim? Não é? Por que você deixou de fazer isto, sabendo que deveria fazer? Então a palavra de Deus é o modelo, meus irmãos, para que nós possamos nos adequar a esta primeira frase, sabendo de que todas as coisas estão patentes e manifestas aos olhos de Deus. O texto ainda continua dizendo lá que o seu saber é infinito, infalível, independente da criatura. Já falamos sobre isso. De sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Acasos para mim não haverá. É o que nós cantamos no hino, não é? As tuas mãos dirigem meu destino. Acasos para mim não haverá.
Nós sabemos que para Deus não há acasos. Há uma frase emblemática do físico Albert Einstein, que ele dizia o seguinte: Deus não joga dados com o universo, né? Ou seja, Deus não é aquele que fica arriscando as coisas para ver se vai dar certo. Ele planeja, e o que ele planeja acontece, que é o que nós vamos ver no próximo capítulo dos decretos. Aquilo que Deus estabeleceu vai se cumprir, porque Ele é um Deus que não opera, não trabalha com as coisas que são incertas, contingentes, né? Quando eu falar dos decretos, eu vou falar um pouco sobre isso, porque há algumas teologias, algumas teorias religiosas que pensam que Deus ele não tem toda essa autonomia assim, que Ele opera de acordo com as escolhas dos homens, né? E nós vamos ver se isso é assim mesmo, de acordo com as Escrituras. De que tamanho é o nosso Deus? Será que o nosso Deus ele dá mesmo tanta liberdade ao ser humano assim, para que o ser humano possa fazer e acontecer, e Deus vai apenas regulando, né? Parecendo aquele pai que fica correndo atrás do filho, tentando proteger o filho, para o filho não cair no buraco, né? Ou será que Deus ele controla de fato os movimentos, controla as situações? É isso que nós vamos trabalhar. Pelo que nós vimos aqui em Atos, capítulo 15, 18, que nós acabamos de ler, Deus ele opera conforme aquilo que Ele estabeleceu, né? Diz o versículo 18, desde séculos. Deus não começou a fazer a história hoje. A história está escrita antes dos tempos eternos. Então Deus não vai, igual a novela da Globo, né? Que para construir o último capítulo depende da opinião pública. Aí o autor vai escrevendo, chega no finalzinho, ele muda de acordo com o que a opinião pública quer, né? Não, Deus não faz assim. Deus, Ele escreveu a história. Nós somos participantes desta história. Nós não estamos construindo a história aqui juntamente com Deus. A história está pronta. Nós fazemos parte da história de Deus. Nós estamos dentro do livro. Dentro do livro. Nós somos um capítulo do livro. Uma página talvez, um parágrafo, quem sabe. Estamos ali, naquele grande livro que Deus escreveu, que é a sua história. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. O que significa dizer que Ele é santíssimo? Significa dizer, meus irmãos, que tudo aquilo que Deus faz, em termos de decisões, em termos de obras, criação, trabalho, e todas as suas regras, os seus preceitos, Deus o faz de maneira pura, sem manipulações, sem segundas intenções. Deus não engana a gente. Deus não cria uma lei só para que a gente fique na dúvida. Não, Ele claramente estabelece os seus princípios, porque Ele é santo, Ele é puro. Ele não traz para os seus juízos coisas que sejam duvidosas. Vamos ver esse texto, que é Salmo 145, versículo 17. Salmo 145, versículo 17. É o versículo que é o primeiro hino do nosso inário. Justo é o Senhor em seus santos caminhos, benigno em todas as suas obras. Está vendo como é que é bom cantar as Escrituras? A gente aprende muito, né? Vamos lá, vamos ler juntos? 145, 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Ou seja, Deus não trabalha, meus irmãos, de maneira duvidosa, com segundas intenções, com ambiguidade. Não, Deus é justo, ou seja, Ele é puro nas suas intenções, Ele é reto
ele tem uma linha de condução, um princípio que vai do início ao fim, com o mesmo propósito. Deus não muda, né? O texto de Tiago que diz que em Deus não há dúvidas, não há sombra de variações, não há mudanças, porque Ele é imutável. Então Deus não fica pensando, preocupado no que fazer. Não, a história está pronta. Ele estabeleceu tudo conforme o seu querer. E finalmente, ali na parte final, diz assim: da parte dos anjos, dos homens e de qualquer outra criatura, veja, anjos, homens e qualquer outra criatura, lhes são devidos todo culto, todo serviço e toda obediência, que ele ouve por bem requerer deles. O mais surpreendente aí é que o texto diz: anjos, homens e qualquer outra criatura. Então, Nath, Fibe foi criada para glorificar a Deus. Fibe é a cachorrinha da Nath, né? Irmã Geralda, os papagaizinhos lá, os periquitinhos lá, foram criados para a glória de Deus. Os gatos lá do seu Gessi, do Jonas, né? Criados pela glória de Deus. Ué. Parece um negócio assim, mas é qualquer outra criatura. Não é isso que o salmista diz, meus irmãos? Todo ser que respira, passarinho respira, não respira? Então ele está louvando a Deus. Está louvando a Deus. Todo ser que respira, as plantas louvam a Deus. A criatura foi criada para louvar a Deus. Toda a criação, a grama, a árvore, a samambaia, o gato, o peixe, a Aedes aegypti, né? Foi. Agora, coitado, o problema é que ele, né, é o transmissor da dengue, mas ele tá temos que pregar para o Aedes aegypti, ver se ele para de fazer tanta maldade com a gente, né? Mas ele é um ser que respira. Foi criado para a glória de Deus. Eu estou brincando assim, mas é sério, né? Nós precisamos olhar para a criação como sendo uma expressão muito bonita que os calvinistas utilizam, né? Que é dizer o seguinte: a criação é o teatro da glória de Deus. É um teatro, não é? Como se a gente sentasse para assistir a uma apresentação pública, a um filme, né? Um teatro ali. E é isso mesmo. Quando você olha para a criação, para o ser humano, para as plantas, para os animais, é o teatro da glória de Deus. É Deus dizendo para o homem: eu estou aqui, eu criei estas coisas, e estas coisas devem me glorificar, não é? E vejam como que nós humanos somos tão assim falhos, né, quanto a perceber isto, porque nós ou ignoramos esta criação complexa de Deus nas coisas, né? Ou nós nos achamos mais donos da verdade, né? A gente pensa que somos donos da verdade, porque de fato Deus nos criou com uma maneira, só o homem é a imagem e semelhança de Deus, os animais não são, as plantas não são, mas isso não nos dá o direito de ignorar o restante da criação. Muito pelo contrário, Deus chamou para que nós dominássemos a criação e cuidássemos da criação, para que a criação possa glorificar a Deus de maneira correta, né? Então, todo culto, todo serviço e toda obediência. Vamos ver então o texto de Apocalipse 5, 12 a 14. Apocalipse 5, 12 a 14. Vamos ler o 11, né? Para fazer sentido aí também no parágrafo.
Apocalipse 5, a partir do 11 até o 14. Observe a expressão genérica, né? Tanto numérica, de milhões, quanto toda criatura. É isso que nós temos que perceber. Vamos lá. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi, olha, que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Você não vê aqui no texto animais se prostrando, animais fazendo referências de um culto racional, mas claramente o texto diz o seguinte, que toda criatura estava louvando a Deus. Portanto, se você olhar por aí e perceber um passarinhozinho sentado num fio desse poste, fio de luz, cantando e cantando e cantando, talvez ele esteja dizendo: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. A gente não sabe a língua que ele está cantando, vai saber, né? Talvez ele está cantando lá: justo é Senhor em teus santos caminhos, né? Nós não sabemos. O fato é que a criação está aí para louvar o Senhor. Não sabemos se quando o gato mia, ele está dizendo: Jesus Cristo salva, né? Não sabemos. Sabemos que eles foram criados para glorificar a Deus, também como nós fomos. A diferença é que nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus, com toda inteligência, com toda racionalidade, espirituais. E por isso a palavra de Deus nos é dada para que nós possamos conhecê-lo de maneira a sermos salvos dos nossos pecados.